Então, todas as perguntas que vocês queiram colocar serão respondidas. Claro, tem que ter a ver com o assunto. Ok? Então, eu vou servir apenas aqui como facilitador. E antes de começarmos com as perguntas, eu vou dar a oportunidade a cada um deles para resumir a pregação. E eu vou sublinhar a palavra resumir. Então, são 5 minutos, entre 3 a 5 minutos, porque quando nós damos 5, já sobe para os 10, né? Então, são entre 3 a 5 minutos para cada um falar um pouquinho acerca da pregação. Então, eu vou começar pelo Jonathan. Eu gosto imenso do G10. No ano passado, a minha esposa e eu fizemos campismo pela primeira vez aqui em Portugal, e é diferente a experiência do campismo aqui. Para nós, nos Estados Unidos, às vezes, queremos uma experiência rústica e sobreviver com o menos possível, e gostamos da privacidade. Embora haja muita gente no parque, temos um espaço para cada pessoa com um grupo de árvores, e chegamos ao parque de campismo no G10. Chegamos muito tarde, já estava escuro às 9, não sei porque é que chegamos tão tarde, mas não havia espaço, havia tantas pessoas, a nossa tenda estava a tocar nas tendas das outras pessoas, e foi incrível. Havia muitas pessoas que tinham mesas e um banquete com talheres, e até vi televisão, uma televisão em várias tendas, e é incrível a experiência de campismo aqui. Mas chegamos às 9 e não encontramos uma lanterna, e era completamente escuro e era muito difícil. A nossa filha tinha 1 ano e estava a gritar e a acordar toda a gente, e foi muito difícil essa experiência de montar tudo sem luz, sem a lanterna. Tínhamos uma lanterna, mas faltavam as pilhas. Pois a Bíblia diz que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E a Bíblia é assim para nós. Sem a luz da palavra de Deus a penetrar a nossa vida, a encher a nossa vida, somos como Jesus diz em Mateus 9, andamos desorientados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. E às vezes não é suficiente só ter uma lanterna se faltam as pilhas, ou se não acendemos a lanterna. Precisamos de abrir a palavra de Deus, precisamos todos os dias. No sermão eu usei 2 de Timóteo 3,16, que diz que todas as escrituras, toda a escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, corrigir, convencer, educar segundo a vontade de Deus, para que todos sejamos preparados para toda boa obra. E foi assim um resumo. Precisamos todos os dias da luz da palavra de Deus da nossa vida, para que haja uma transformação das nossas vidas, para mudar a nossa maneira de pensar, de agir. E a coisa principal é o nosso relacionamento com Deus, que é o fundamento das nossas vidas como cristãos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Mota. Sou casado com a Miriam, que está ali, e tenho 2 filhos, o Caleb, que está aqui conosco, e o Andrei. É uma alegria já ter podido estar aqui da outra vez e poder ter ministrado sobre silêncio e solitude. Para que serve o silêncio e a solitude? Por que se fala tanto na espiritualidade cristã sobre a importância do silêncio e da solitude? O silêncio e a solitude são uma preparação para nós orarmos. E, na verdade, é quase como que uma fusão com a oração. Você já imaginou que Jesus
antes de iniciar seu ministério, ficou 30 anos em silêncio? Sendo filho de Deus, sabendo o que ele sabia, vivendo a forma e a relação que ele tinha com o Pai e com a Trindade, com o Pai e o Espírito Santo, mesmo no meio de toda essa relação, sendo Deus e homem, você já imaginou que Jesus teve que ficar na obscuridade durante 30 anos? O quão foi importante para Jesus o aprender durante 30 anos a partir da prática da meditação, que era algo comum nos judeus. O Salmo primeiro, quando fala e começa logo falando sobre meditação, é um salmo-chave para todo o saltério, para todos os salmos. E é chave porque fala sobre meditação, e a meditação sempre incluía para todos os judeus a necessidade de parar, de estar diante de Deus para orar e meditar. O silêncio e a solitude são preparações. E a solitude, a diferença dela para a solidão, é que em geral a solidão é estar a sós conosco mesmos. E a solitude é um tempo de estar a sós, intencional com Deus. E essa é uma necessidade que nós temos, porque, como diz o Henry Nouwen, vivemos num mundo de cada vez mais palavras, palavras e palavras. Cheio de palavras. Muitas palavras. E o como nós precisamos silenciar. E por que silenciar? Porque quando nós aprendemos sobre a importância do silêncio e da solitude, nós aprendemos que o silêncio e a solitude existem para nos ensinar, acima de tudo, a ouvir. Porque orar não é só falar com Deus. Orar, acima de tudo, é aprender a ouvir Deus. E como posso aprender a ouvir Deus se eu vivo, como diz muito bem o Richard Foster no seu livro Celebração da Disciplina, na correria, na pressa e na multidão, o tempo inteiro? Num ativismo exagerado, muitas vezes. E o texto que eu usei foi Lucas, capítulo 4, falando sobre Jesus, da importância de antes de iniciar o seu ministério, mesmo passando esses 30 dias na obscuridade, no silêncio e na prática da meditação, se preparando espiritualmente para o seu ministério. Mesmo assim, após esses 30 anos, o Espírito leva ao deserto. Ao deserto, onde não há ninguém, para aprender a ouvir mais, para ouvir mais. E é interessante que Jesus disse que tudo que ele ensinou, ele ouviu do Pai. Foram 30 anos, foi o deserto, outras experiências. Então isso é importante. O silêncio e a solitude são partes importantíssimas para nós aprendermos a orar e meditar na palavra. Porque se eu não sei silenciar o meu coração, como posso ouvir Deus? E o texto que nós usamos na prática, porque fizemos uma prática, quem estava aqui se lembra disso, na prática da Lectio Divina, da leitura divina, nós fizemos uma prática no texto de Lucas, capítulo 10, 38 a 42, sobre Marta e Maria, que é muito revelador do coração das duas. E eu concluí basicamente essa meditação falando de que Deus quer nos ver como Martas, que trabalham para o Senhor, mas com o coração de Maria, que está inclinado para ouvir o Senhor. É isso que Deus quer. Corações de Marias para trabalhar como Martas, sem preocupações e correrias. Bom, o nosso irmão Anel Rainhos não pode estar. Ele pregou sobre comunidade. E ele usou principalmente o texto do último capítulo de Colossenses, que eu não vou abrir agora, mas quero só dizer-vos que eu considero que nós temos que prestar muita atenção a esta questão. Porquê? Porque, fundamentalmente, hoje nós somos profundamente narcisistas. É uma cultura verdadeiramente narcisista. Nós estamos muito virados, muito centrados em nós próprios, no I feel good,
E, portanto, é a autorrealização pessoal, é uma filosofia, uma psicologia da realização pessoal, de te conheceres a ti próprio no teu íntimo, é muito centrado, é um mergulho em nós próprios, e toda a nossa sociedade está à volta do culto do indivíduo. E torna-se extremamente problemático viver uma vida assim, porque por isso é que todas as instituições estão basicamente em crise, e uma delas é o casamento. Portanto, eu hoje, graças a Deus, posso dizer uma vez mais que tenho um casamento satisfatório, bastante satisfatório com a minha esposa, a partir do momento em que, do meu lado, e não vou falar do lado dela, que ela também fez o seu papel, mas do meu lado houve uma altura em que eu deliberadamente percebi, ao fim de muito tempo percebi, que um dos problemas principais era o individualismo, e eu tive que dar espaço ao outro, ou seja, fazer aquilo que a Bíblia diz: considera os outros superiores, ou pensa nos outros em primeiro lugar antes de pensar em ti. Antes de pensar nos meus projetos, o que é que ela gosta. Antes de pensar, só para dar um exemplo no casamento, mas na vida da igreja, em qualquer espaço, comunidade significa o que é que o outro representa, de facto, em si mesmo e aos olhos de Deus. Não só para mim. Porque, infelizmente, o que nós temos hoje é: o outro é o que me detesta, o outro é aquele que me faz sentir mal, ou então o outro é que me faz sentir bem, o outro é o que me aprecia. Então é tudo muito narcisista. Nós vemos ao outro, ao espelho, através dos outros, e retiramos dos outros ou crítica ou afirmação. E está tudo muito centrado em nós. Então havia muitos sítios por onde falar relativamente a isso. E este individualismo não se manifesta apenas hoje em termos da pessoa individual, mas também pode-se manifestar numa coisa que dá a entender que é comunidade e não é necessariamente comunidade. São aqueles espaços perfeitamente homogéneos em que todos pensam da mesma maneira, todos se representam da mesma maneira, que é uma espécie de novo tribalismo. Então, a sociedade está espartilhada por várias tribos urbanas, tribos não urbanas, e as pessoas vivem parecidos consigo. Aí não há comunidade, porque só há comunidade na diferença. E, portanto, aí há uniformidade. E a comunidade cristã, que tem o seu emblema maior em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que sendo diferentes são um só, e, portanto, um só coração na diferença. E este é o grande desafio. Porque entre o ser um indivíduo ou ser uma comunidade totalmente homogénea, de iguais, de todos iguaizinhos, em que ninguém é capaz de destoar, há o desafio que é sermos capazes de, sendo parecidos em muitas coisas, diferentes em tantas coisas, sermos capazes de nos amarmos uns aos outros no meio de tantas diferenças, de construirmos um projeto comum, ainda que neste projeto muitas vezes tenha que haver perdão, crítica, desacordo, mas também muitas outras vezes vai haver acordo, e no fundamental vamos caminhar todos para o mesmo sítio. E termino só a deixar esta nota interessante. Graças a Deus, o pensamento cristão, perdoem a falta, espero que não haja aqui falta de humildade enquanto cristão, mas é o único pensamento, ou a única filosofia, o único pensamento que existe que explica a unidade e a diversidade na vida e a sociabilidade e o próprio amor. Porquê? Porque se o universo é só matéria, não há espaço para um amor assim. Se o universo é Deus, é tudo, panteísta, tudo se dissolve nisto tudo. Se Deus é um Deus como os judeus e os muçulmanos, é um Deus solitário, não conhece o espaço do outro, porque antes de criar o que quer que fosse, ele vivia solitário. Mas o Deus cristão revela-se como um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na Trindade, antes de haver qualquer coisa criada, Pai, Filho e Espírito Santo estavam numa dança eterna de amor, de desfrute uns dos outros, da presença. Não são três deuses, é um só Deus, com uma vertente de três pessoas. E então, e é exatamente por nós sabermos isso, que nós devemos acreditar que o amor é possível. Porque existe um Deus que é isso mesmo. E o amor é original, e o amor é possível, a comunhão, a comunicação, o serviço é possível. A característica fundamental, só é possível amar se estivermos dispostos a sacrificar, a pagar o preço.
sem preço e sem sacrifício não é possível comunidade. Bem, eu fui o último a falar, o domingo passado, a fechar o tema das disciplinas espirituais. Então, vimos a disciplina relativamente à Bíblia, a importância do estudo e da aplicação da Bíblia à nossa vida. Vimos a importância do silêncio, da solitude, da oração, da leitura orante da Palavra de Deus, como já foi explicado aqui. Vimos também a importância, a disciplina da igreja, ou a disciplina da comunhão, da comunidade, uns aos outros, não estamos sozinhos, ninguém cresce sozinho. E eu, então, no domingo passado, falei sobre a importância de termos disciplina para exatamente as disciplinas espirituais. Então, usei o texto que Paulo escreveu a Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 4, versículos 7 e 8, em que Paulo diz para Timóteo que o exercício físico tem uma importância relativa, e relativa porque só se aplica a esta vida. Esse corpo vai morrer, vai degradar. Então é importante, mas tem duração limitada, tem importância limitada, vamos assim dizer. E ele diz que as disciplinas espirituais, ou aquele termo que eu usei, vocês lembram? Eusebeia, exatamente, Eusebeia, que isso tem importância, a aplicação na piedade, que é uma forma de traduzir Eusebeia. Isso é o que é importante, porque nos beneficia nesta vida e também para a vida eterna. Então é mais importante nos aplicarmos a servirmos e a nos dedicarmos a Deus. E essa palavra Eusebeia, então, tem exatamente este significado. Então, no final, passamos a mensagem de que levar Deus a sério exige disciplina. E disciplina é o discipulado de mim mesmo. Se eu não discipular a mim próprio, vai ficar mais difícil eu discipular outras pessoas. Porque se eu não separo o tempo para orar, ou para fazer silêncio, como é que eu vou falar para alguém fazer isso? Então, a disciplina é importante, e foi este o ponto que nós salientamos domingo passado, não como uma obrigação, como algo rigoroso, legalista, mas como algo que nasce do nosso coração. E é bastante claro que o cristão verdadeiro tem esta inclinação, tem este desejo. Talvez ele não consiga, não saiba como fazer, mas o coração em que Jesus habita quer isto. Tem sede de procurar mais e saber mais de Deus e fazer a sua vontade. Ok. Obrigado. Então, ia pedir-vos apenas, quando vocês colocarem uma questão, que digam o nome do pregador para então ele responder. Então, enquanto vocês pensam nas vossas questões, eu tenho aqui algumas questões, vou fazer uma. E depois, então, se quiserem colocar alguma questão, é só colocar o dedo no ar. Ok? Então, eu vou pegar neste assunto da disciplina e de lutarmos contra nós mesmos, de nos discipularmos a nós mesmos, e vou começar com uma pergunta que diz o seguinte. Uma das nossas grandes dificuldades, quando falamos de disciplinas espirituais, é lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra a nossa falta de tempo, contra a nossa preguiça. Qual tem sido as tuas maiores dificuldades, Rodolfo, na aplicação das disciplinas espirituais, e como tens lutado com isso? Boa pergunta, Pedro. Pode passar para a próxima. Não, eu tenho, quer dizer, isso de facto é uma luta. Como o Fábio Mota disse, há sempre pressa, há sempre multidão, há sempre muita gente, há sempre o que fazer. Mas o que eu percebo que eu nunca quero orar. A minha carne não quer orar. Ela quer fazer outra coisa. A inclinação do meu ser é contrária àquilo que Deus quer para mim. Então, de facto, é uma luta e eu tenho que contrariar essa tendência. E eu percebi que eu preciso só começar. Eu dou um primeiro passo e Deus me ajuda a dar 10. Então, eu não quero orar, mas se eu começo a orar,
aquilo tem uma sequência, Deus entra na equação, Ele está na equação desde o início, mas eu percebo que Deus entra na equação e me leva a orar por assuntos que eu nem pensei em orar. Então, o importante é começar. Alguém perguntou, como é que eu aprendo a orar? A praticar, a orar mesmo. Agora, tempo para isso. Nós temos que procurar na agenda um tempo para Deus. Não é possível sermos cristãos e a nossa agenda não ter tempo para Deus. Então, eu tenho aprendido, não aprendi tudo ainda, mas tenho aprendido a pôr um tempo para Deus na minha agenda. Vou ser breve, poderia contar muitas experiências, mas isso tem que ser deliberadamente, nós temos que fazer isso. E ainda que aquele tempo nós tenhamos preguiça, a nossa carne não queira, nós temos que dar um passo. E Deus nos ajuda a caminhar. Disciplina envolve isso. E nós, latinos, somos bem pouco disciplinados. Às vezes nós colocamos um tempo para Deus na agenda, mas nós passamos por cima da agenda, pelo menos é a minha inclinação. Então a disciplina entra um pouco aí, em tentar lutar contra a nossa própria indisciplina, a nossa falta de vontade. E Deus sempre nos ajuda e nos leva mais adiante do que nós pensamos. Ok, então temos um espaço aberto a perguntas. Aqueles que tiverem perguntas podem colocar o dedo no ar. Se não, eu tenho aqui... Ok, Jorge. Eu acho que seria um tripé, né, de silêncio, de oração e de jejum. Eles também sempre caminham juntos. Apesar de que a prática do jejum, ela, ao longo do tempo, ela foi sendo perdida na igreja cristã, muito por causa de um certo legalismo que havia e um ascetismo também que houve, muito exagerado, e as pessoas começaram a simplesmente sair da prática do jejum. O objetivo principal, acima de tudo, é ter uma consciência de que, ao praticar o jejum, eu estou praticando uma disciplina para estar sensível à voz de Deus. Então, em geral, nós podemos fazer um jejum e continuar nosso trabalho normal, e isso, em geral, é o que acontece. Muitos, às vezes, fazem jejum, mas continuam a trabalhar e fazer os seus afazeres. Mas, claro que o ideal seria, sempre que nós fôssemos fazer um jejum, seria realmente nos retirarmos e estarmos num local onde a gente pudesse, em jejum, estabelecer essa prática de estar mais sensível a Deus. Há um mistério no jejum que claro, que a gente não tem uma explicação, talvez até lógica, mas há um mistério de que, quando nós jejuamos, não apenas ficamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, mas é uma forma de Deus também trabalhar. Porque o jejum estabelece uma renúncia. É uma renúncia. Eu estou a renunciar a alimentar-me, eu estou a renunciar a continuar talvez até numa prática do meu dia a dia normal, dos meus afazeres, e eu estou a separar um tempo para me dedicar exclusivamente para uma coisa. E aí tem vários fins. Tem pessoas que jejuam para atingir um determinado propósito. Jesus falou, por exemplo, quando foi aquela questão da expulsão de um demônio, de que era necessário haver a prática do jejum, ou seja, há uma ligação, há uma conexão direta que Jesus estabelece sobre de ter o poder de Deus, a graça de Deus sobre pessoas que se dedicam ao jejum e oração. Eu me lembro que, quando eu trabalhei na região amazônica, nós tínhamos uma prática de ficarmos 4 ou 5 dias numa área na praia do rio Santarém,
no Pará, e nós ficamos 4 ou 5 dias em jejum completo. Colocamos aquelas redes e íamos para aqueles locais. E o objetivo era que naquela região havia muita feitiçaria. E nós trabalhávamos muito na área de libertação. Então nós fazíamos esses 4, 5 dias de jejum e depois voltávamos para a igreja e fazíamos um culto onde orávamos pelas pessoas. E era impressionante. Tínhamos uma faixa de 20, 30 pessoas possessas, endemoniadas completamente. E nós víamos o quanto havia a graça de Deus sobre nós, pelo fato de ouvir, de estabelecer essa conexão. E eu me lembro que numa dessas noites, quando nós estávamos a dormir, eu fui acordado por um espírito maligno que queria perturbar todo o ambiente. E são interessantes, às vezes nós precisamos, para estar atentos ao que acontece no mundo espiritual, porque o que nós vemos aqui, há um mundo espiritual por trás. E para nós estarmos sensíveis, o jejum ele é fundamental nisso aí. Então, não sei se respondi sua questão, mas algumas coisas sobre essa área, mas é um tripé: silêncio, o jejum e a oração. Não sei se talvez algum dos irmãos queiram acrescentar alguma coisa. Ok, vamos abrir para outras questões. Eu tenho uma pergunta para o Jonathan. Já sabes que as minhas perguntas são... Já sabes como é que é, não é? O Jonathan falou muito sobre olharmos para a Bíblia como fonte de transformação da nossa vida. Ou seja, Deus utiliza a Bíblia para transformar a nossa vida. A minha pergunta é se tu podes dar alguns exemplos recentes de áreas onde Deus esteja a trabalhar na tua vida. Deixa-me refletir um momento. Transformação na minha vida ultimamente. Ainda fica muito para... Deus nunca termina nas nossas vidas o que Ele está a fazer. Deus tem posto na minha vida recentemente uma convicção de mais comunhão, mais oração com Ele. Acho que esta semana estamos a falar acerca de países, lugares no mundo onde Deus está a operar muito, onde muitas pessoas estão onde há muitas conversões, a igreja está a crescer muito e reparei em algo que há uma ênfase na oração, e conheço muitas pessoas que oram pelo menos 1 hora por dia e dizem que não podiam viver sem essa hora de oração. E eu reparei ultimamente que simplesmente não estou a passar o tempo a sós com Deus que preciso de passar, e principalmente durante o mês ou 2 meses passados tenho me esforçado muito e a minha esposa também. É algo que descobri com a leitura da Bíblia, essa disciplina de meditar e de orar. É muito difícil para mim sem o encorajamento de outras pessoas, sem o encorajamento da minha esposa ou do meu grupo familiar. Não sei, estamos tão ocupados e muitas vezes para mim é a preguiça ou sempre ter outras coisas ou distrações com a minha filha e então tantas coisas, mas e tem sido principalmente com o encorajamento da minha esposa, a Bethany, porque ela está a fazer o mesmo compromisso de tentar passar, se é possível, todos os dias uma hora de leitura da Bíblia, de meditação, de oração, e ainda falta muito na minha vida, mas Deus, eu acho que Deus está a transformar a minha vida nesse aspecto agora. Eu creio que o Jonathan tocou aqui num ponto importante, que é a forma como comunidade nos ajuda no exercício das disciplinas espirituais. E talvez a pergunta que eu tinha para o Kim, já que o Manuel Rinho não está aqui,
Se tu podes dar alguns exemplos de como viver em comunidade te tem ajudado a lutar contra o individualismo. Tem sido extraordinário, dos momentos mais bonitos na minha vida, quando, pela graça de Deus, consigo tomar algumas atitudes. Eu dei-vos o exemplo da minha esposa, porque é uma comunidade em casa. Eu não tinha muita comunidade porque eu estava muito centrado em mim. Mas quando tu és capaz de perguntar ao teu marido ou à tua mulher o que é que tu gostarias de fazer, quais são aquelas coisas que tu não tens realizado e gostavas de realizar, o que é que te apetece de facto, e deixares a outra pessoa expressar-se, isto é muito libertador para ti próprio, porque somos tão egoístas, estamos tão escravos de nós já chegamos com o que queremos, não com o que a outra pessoa sente ou deseja. Há algum projeto que ainda não realizaste, há alguma saída com amigas que há muito tempo que não fazes, gostavas de estar, há algum familiar que queiras ver, há algum curso, alguma coisa. Isso é interessante. A segunda coisa é na igreja. Na igreja, seres capaz de, não como é que a igreja me pode servir, porque é que muitas vezes nós pedimos voluntários. É bom pedirmos, mas seria tão interessante chegássemos ao ponto de não ser preciso pedir voluntários. O que é preciso? O que é preciso? É muito interessante. Outro aspecto muito, muito bonito mesmo é os pais pensam que já sabem o que é que os filhos precisam. Não perguntamos a eles o que é que eles precisam, não o que é que eles gostam, o que é que eles pensam. Porque já temos a ideia daquilo que eles precisam. E é muito libertador sermos capazes de ouvir o que eles sentem que precisam, pelo menos chegar ao coração deles, ouvir isso. Isso é um exercício muito libertador quando somos capazes de o fazer. Então essas pequenas decisões, vou ouvir, vou escutar, vou separar tempo, não para pensar um projeto meu, mas vou separar tempo para fazer esta pergunta, não é? A pessoa com quem eu partilho comunidade. Portanto, estes pequenos detalhes são fundamentais. E deixa-me só dar outro exemplo, uma vez mais, eu não gosto de estar a falar tanto de família, mas não pratiquei muitas vezes. Mas houve uma altura, não sei se a Helena se deu conta ou não, mas houve uma altura em que eu me lembrei, como a Helena nas fases do período, ficava, e tinha um período relativamente regular, ficava muito nervosa, muito irritadiça e sempre com alguma coisa na mão para me acertar ao mínimo deslize. E eu pensei, bom, isto aí é complicado, mas como sabia que ela tinha aqueles períodos, no caso dela, era relativamente regular, eu pensei, eu punha na minha agenda aquele momento em que ela ia ter esses períodos, e vou-vos dizer qual foi a minha motivação principal. Não foi por um lado para eu estar preparado para não ser tão reativo às reações dela, mas em segundo lugar, o meu pensamento foi, em alguns períodos, foi como é que eu posso aliviar aquele momento que para ela também é doloroso. E portanto foi como é que eu posso ser atencioso de maneira a convidar para ir comer fora, trazer-lhe alguma coisa. Estão a perceber a ideia? A ideia é precisamente nós pararmos e anteciparmos, não só estarmos centrados em nós. E termino com uma imagem muito forte, para mim, das mais fortes no Evangelho, que é de Jesus. Comunidade, por essência, é submeter-te ao outro. Submissão ao outro. Colocar sob uma missão a favor do outro. Jesus um dia falou para um indivíduo que estava com um problema de saúde grave, cego, e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Aquilo marcou-me muito profundamente. Então Jesus não sabia o que ele precisava. Não sabia, mas Jesus não foi paternalista. Não o tratou como se fosse um cego que precisa. Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Então submete-se à resposta daquela pessoa e deixa aquele indivíduo carente e carenciado dizer-lhe: eu quero ver. Portanto, isto é extremamente importante, submeter-nos ao outro. Jesus não foi altivo, não foi paternalista, foi capaz de deixar espaço ao outro, ao seu interlocutor. Ele, Jesus, sabemos quem é Jesus, diante de uma pessoa tão carenciada, e dizer: o que queres que eu te faça? Então diz-me tu. É libertador, é fabuloso quando nós somos capazes de fazer isso. Eu sou muito pouco capaz, faço muito poucas vezes, mas graças a Deus estou atento a isto e tenho procurado, com a ajuda de Deus e dos irmãos,
tem sido uma bênção muito grande na minha vida, a minha célula familiar, a minha esposa, a minha célula familiar, várias pessoas, entre elas estes que aqui estão sentados, onde incluo o Fábio Mota, que é um grande companheiro de caminhada que me tem ajudado também. E tem sido uma bênção. Obrigado, Kim. Temos uma pergunta da parte de Marcelo. Só um bocadinho, tínhamos a Cândida primeiro. Ok. Então, Cidinha. É a questão, e nós no Grupos Familiares estamos a estudar Atos, e no capítulo 2 de Atos, e a gente viu aquela questão da oração, aquele esquema todo que nós fizemos, e havia muita oração. Mas o que me marcou e que ficou mesmo para mim é a questão da oração que eles faziam. E nós muitas vezes estamos diante de Deus e vamos orar, aquela solitude,
para nós. E tem que ser para a nossa transformação, mas o objetivo maior não somos nós. O objetivo maior é o outro. Lá eles oravam e depois eles abençoavam os outros. Havia cura dos outros, havia salvação, era para os outros. E às vezes nós queremos a nossa santidade. E está certo, devemos orar pela nossa santidade, devemos ler a Escritura para a nossa santidade. Mas no fim maior ainda são os outros. É para abençoar o outro, é para levar ao outro o amor de Deus. E eu não sei, foi isso que ficou mesmo marcado para mim. E a minha disciplina, e é o que eu tenho falado para Deus, em termos de oração e leitura da palavra, tem que ser para a minha transformação, sim, para o meu crescimento, mas tem sempre o outro. E por isso, quando o Toninho colocou que faltava o evangelismo, ali nas disciplinas espirituais, não só o evangelismo, mas dentro da comunidade também, é para o outro, para que Deus transforme a minha vida, para eu também demonstrar amor ao outro. É o que ficou para mim nesse mês. Era só mais. Isso não é bem uma pergunta, é só um comentário. Ok. Simões? São João da Cruz fala sobre as noites escuras da alma. Nós passamos por situações, e os salmistas, se nós queremos aprender a orar, temos que ler os salmos. Porque há salmos que às vezes nós olhamos, como o Salmo 2, quando o salmista diz: Deus, é o seguinte, eu estou tão bravo que tu devia quebrar o dente daquele cara que me machucou. Vai lá, tem lá a expressão no Salmo 2. Os salmistas mandam Deus quebrar os dentes dos inimigos, mandam de vez em quando simplesmente matá-los. Os salmistas estão furiosos e perguntam para Deus: por que é que tu não falas? Por que é que tu não dizes nada? Por que é que tu não respondes? Por que é que tu permaneces em silêncio? Ou seja, se nós queremos aprender a orar verdadeiramente, nós temos que ler os salmos. Porque os salmos, e às vezes eles nos tocam tanto, os salmos são a maior marca do que é viver a vida com Deus no dia a dia e nos detalhes da vida.
Claro que eu não conheço todo o contexto da história do irmão, diria que tem aqui muitas outras informações. Mas a única coisa que me vem ao coração agora para lhe dizer é que talvez nessa noite escura da alma que o irmão está passando, em que muitas vezes são tantas questões, interrogações e questionamentos, mesmo essas situações de noites escuras, de vales e desertos que passamos, elas fazem parte do nosso crescimento. A questão é, diante das situações que nós passamos, e aí eu me remeto a Tiago, quando ele diz: irmãos, tendo motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Aí eu questiono Tiago deve estar maluco, porque como é que você se alegra com provações? Como é que você tem todo motivo de se alegrar bastante quando você passa por dificuldades seríssimas? Mas ele diz lá: tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança nos faz ser pessoas maduras e íntegras. O caminho para a maturidade, Tiago fala, é o sofrimento. O sofrimento faz parte, e aí com suas noites escuras, com seus desertos e vales que passamos, em todos os sentidos, fazem parte do nosso crescimento. A questão é, e aí eu vou só terminar com isso, como nós reagimos diante do sofrimento e das provações. Nós reagimos, em primeiro lugar, com mágoa, com rancor e ressentimento, em que nós reclamamos e murmuramos de Deus e dos outros o tempo inteiro? Ou nós pegamos tudo isso que nos aconteceu ou que nos está a acontecer, e nós pegamos todas essas situações difíceis e provações complicadas da vida, e nós dizemos: Deus, eu não entendo tudo, mas eu creio que Tu continuas a me amar e que minha graça Te basta. Porque quando Paulo diz para Deus: tira esse meu espinho, Deus diz: não, eu não vou tirar. Porque o espinho faz você ser fraco, ser mais humilde. E essa situação eu não vou tirar. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz: então eu aprendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a minha fraqueza significa que na minha vulnerabilidade, é na minha vulnerabilidade que Deus trabalha. Só que, como eu lhe falei, diante de situações adversas, ou vamos para o caminho da amargura, ou vamos no caminho de nos tornarmos vulneráveis diante de Deus e deixarmos que Ele continue a trabalhar na nossa vida. Eu sou um homem que perdoa. Sou um homem que tem muita dificuldade em esquecer. É só isso. Mas eu sei, estou consciente que o Senhor diz: se não me esquecerem, não perdoem. Perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar no olho do outro e não ter mais nenhum rancor, sentimento e amargura no coração. Perdoar não é esquecer, porque quando eu falo que não é esquecer, porque tudo que acontece conosco está aqui, guardado. Então é impossível esquecer. Mas é se lembrar sem mágoa, sem amargura e sem rancor e sem ressentimento e sem ódio. É olhar no olho do outro e não ter nenhum desses sentimentos. Isso é perdão. Ok, eu peço desculpas, sei que... Ok, vamos dar espaço então para mais uma pergunta. O jejum tem situações específicas, como você falou, às vezes por situações, problemas,
ou dificuldades que enfrentamos. Por exemplo, no caso que nós tínhamos esse período prolongado de 4, 5 dias de jejum, era com o propósito específico de ver libertação de pessoas altamente oprimidas. Então tinha um propósito. Mas a disciplina do jejum também pode ser vivida com regularidade, de você, e aí depende de cada um, de separar talvez um dia por semana, ou uma vez por mês, ou tem pessoas que separam uma semana por ano, por exemplo, em que fazem um retiro pessoal e um período de jejum. Então, há várias formas, a questão é pessoal, é muito pessoal. Mas há situações de jejum também que você faz o jejum por situações específicas. Mas não é só, a disciplina do jejum não é só. Acima de tudo, como eu falei, é como nós podemos estar mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Isso é o que é o mais importante. A prática do jejum não é, talvez como quem falou aqui, não é para o meu benefício. Mas é sempre como ouvir Deus. E ouvir Deus também para o outro. Não é? Isso é importantíssimo. Ok, eu sei que a discussão está muito boa e talvez até pudéssemos continuar aqui mais algum tempo. Muito foi falado sobre comunidade cristã, dos vários pontos de vista. E eu creio que nós podemos ser comunidade em qualquer lado. Nós podemos ter comunidade com os nossos amigos, com pessoas que são adeptas do mesmo clube de futebol que nós. Mas comunidade cristã é um conjunto de pessoas que ouvem Deus ou que estão disponíveis para ouvir Deus. Então, nesse sentido, eu vou pedir a que cada um deixe uma pequena aplicação, algo que nós possamos levar para casa, com base nisto. Como é que nós podemos ouvir Deus e como é que nós podemos ter certeza que é Deus que está a falar? Então, li um artigo na semana passada de um pastor que eu respeito muito, já ouvi muitos sermões e li livros dele, a Francis Chan, e ele diz algo interessante. Ele escreveu: será que tantos sermões e tantos livros cristãos, pelo menos a nossa dependência de sermões e livros cristãos, será que isso tem sido muito prejudicial para as nossas vidas cristãs? Que ele diz muitas vezes para nós, os cristãos, temos uma tendência de ouvir tanto, e não digo que devemos, quando vimos a igreja, devemos ouvir um bom sermão bíblico para nos alimentar. Isso é importante, mas muitas vezes eu acho que alimentar-nos a nós mesmos da palavra de Deus, com o tempo a sós com Deus, acho que é muito mais importante do que só ler um bom livro cristão e ouvir sermões. Isso é muito importante, mas o nosso tempo com Deus é importantíssimo para o nosso caminhar com Deus e relacionamento com Deus e a transformação das nossas vidas. E como o Rodolfo diz, acho que é importante dar um passo para começar. E não devemos dizer, amanhã vou começar a ler a Bíblia e orar por 2 horas ou uma hora. Devemos dar um passo muito simples e criar uma rotina, criar um hábito, talvez começar com 2 minutos ou 5 minutos e dizer todos os dias vou criar, e às vezes leva 1 mês ou 2 meses criar o hábito de ler a Bíblia e orar, e muitas vezes é uma questão de criar o hábito e não nos pressionar com a quantidade de tempo, mas criar o hábito e ter um plano. Já vos dei, depois do meu sermão, algumas dicas, alguns planos. Este plano de leitura bíblica F260 é um bom plano com versículos e capítulos da Bíblia todos os dias, e é um bom panorama da Bíblia toda, sem ler todos os capítulos da Bíblia. E também tem versículos para memorizar todas as semanas, e também
Já vos dei alguns métodos para estudar a Bíblia. Lembram-se de pipoca? As pipocas de P, pecado a ser evitado, I, indivíduo, o exemplo a seguir, P, promessa a abraçar, obra a fazer, conhecimento para adquirir ou aplicação para a minha vida. É um exemplo, há muitos métodos, mas é importante dar um passo, criar um plano, dizer, esta semana são os capítulos que vou ler, vou meditar, vou orar, vou fazer estas perguntas e dar o primeiro passo e começar o hábito. E quando criamos esse hábito, isso pode transformar completamente as nossas vidas, passar tempo assim com Deus e deixar que Ele fale as nossas vidas e para que a sua palavra seja a lanterna, essa lâmpada para os nossos pés, para nos dar a orientação e para nos fortalecer e ajudar a servir e amar os outros. Dietrich Bonhoeffer, ele fala uma coisa interessante, que aqueles que estão muito preocupados com a comunidade, às vezes só querem viver em comunidade, que deveriam praticar o silêncio e a solitude. E aqueles que estão só preocupados em praticar o silêncio e a solitude deveriam estar preocupados em viver em comunidade. Ou seja, essa famosa frase do Bonhoeffer é um pouco a síntese disso. Quem geralmente gosta de orar a sós, precisa também aprender a orar em comunidade. Quem só quer orar em comunidade, precisa também ter a disciplina de aprender a orar a sós. Ou seja, as duas coisas estão juntas. Uma está junta com a outra. E eu me lembro de uma frase de um autor desconhecido que diz: plante um ato e você criará um hábito. Plante um hábito e você criará e formará um caráter. Plante um caráter e você formará um destino. Ou seja, quando nós plantamos pequeno, como já foi falado aqui, nós vamos estar dando os pequenos passos que vai ter consequências e resultados incríveis. Claro, não de forma linear, mas incríveis para toda a nossa vida. Mas eu deixo essa palavra para vocês. Quem gosta de só estar em comunidade, na correria, na pressa, na multidão, cria o hábito de estar sozinho. Mas quem está sempre a sós, tem essa tendência, porque às vezes pode até ser depressiva, saiba que estar a sós também nos leva a estar em comunidade. Amém. Da minha parte, quero dizer que tenho vivido comunidade aqui nesta comunidade local, nesta congregação, e tenho eu falei-vos de um lado em que eu procuro parar e pensar no outro. Desejo profundamente, espero muito, muito, muito que a minha vida possa ser para vocês aquilo que a vossa tem sido para mim. Eu podia dizer quase pessoa a pessoa aquilo que representam e têm representado a minha vida. Palavras, atitudes, gestos, generosidade em serviço, desde os encontros aqui, tanta história comum de tantos anos para algumas pessoas, de muitos outros anos para outras. Sorrisos, perguntas, orações. Temos construído, na verdade, muita coisa juntos. Eu podia falar de cada um de vocês que têm representado a minha vida. Oxalá eu também represente um bocadinho na vossa vida de tudo isto. E porque vocês são assim na minha vida, também têm o direito de me repreender e de me exortarem. Porque acredito no vosso amor para comigo. E portanto, na verdade já fui exortado algumas vezes. E fui repreendido, fui exortado, não discordaram de mim, ajudaram-me. Têm esse direito vocês, porque me amam e portanto não tenho dúvidas sobre isso. Amam-me da maneira imperfeita como eu vos amo a vocês. E estou seguro que o trabalho de Deus vai continuar. Não gostaria de falar muito agora, simplesmente dizer que o meu desejo é que cada um de nós possa dar um passo. Nós ouvimos durante esse mês sobre as disciplinas espirituais, ouvimos agora algum resumo muito rapidamente, tivemos chance de fazer perguntas, e mais que cada um possa dar um passo, porque
Como eu disse na pregação, não gostaria que nós falássemos sobre disciplinas espirituais só para alimentar o nosso intelecto, mas sim para transformar a nossa vida de dentro para fora, para sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas que esse início, para quem tem mais dificuldades e para quem não tem dificuldades também, significa dar um passo. Um passo. Como o Jonathan disse, pode ser 5 minutos por dia. Olha, vou começar a orar com uma pessoa, ter um companheiro de oração, pronto. Uma vez por semana vou me encontrar com esse ou com aquele para orar, para lermos a Bíblia juntos. Vou levar mais a sério o meu grupo familiar. Um passo, só isso. É isso que eu gostaria de terminar e que Deus nos ajude a dar esse passo. E quando damos um passo, criamos o hábito, tomamos gosto pela coisa e Deus nos ajuda a dar muitos outros passos. Disciplinas espirituais é isso, é nos colocarmos nas mãos do Senhor para Ele trabalhar na nossa vida. Deus só não trabalha porque nós não damos espaço. E as disciplinas espirituais dão espaço para Deus trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Na oração, no silêncio, através da palavra, a sós, em comunidade. É isso. Então, darmos um pequeno passo que significa espaço para Deus continuar a boa obra que Ele começou na minha vida e na tua vida. Muito obrigado pelas vossas perguntas, também pela vossa atenção. E eu gostaria de terminar simplesmente com uma oração por nós, como igreja, como comunidade. Deus Pai, obrigado, ó Pai, porque Tu formaste esta comunidade aqui, Senhor. Pai, te agradecemos pela forma como Tu tens trabalhado